Senhor presidente, eu queria inicialmente cumprimentar Vossa Excelência, em nome do senador Eduardo Braga, por oportunizar a todos nós senadores esse debate. Eu já fiquei bastante otimista quando Vossa Excelência apresentou aqui o plano de trabalho, e ao apresentar o plano de trabalho foi além para determinar algumas diretrizes que nortearão o relatório de Vossa Excelência. E eu fiz questão de sair daqui e depois, lá no plenário do Senado Federal, elogiar Vossa Excelência, porque há um nível de inquietação muito grande no Brasil inteiro com relação a essa proposta. Há uma unanimidade entre todos nós, a necessidade de promover uma reforma tributária robusta, mas, ao mesmo tempo que nós temos uma unanimidade quanto à necessidade, há, nesse momento, quase que uma unanimidade quanto às preocupações. E aqui, especialistas debatendo esse tema, e quando ouvimos aqui as palavras do sempre secretário da Receita, doutor Everardo Maciel, a resposta que ele deu é uma resposta que, ao negar uma afirmativa à pergunta do Jorge Seife, ele dá a maior das respostas. Ele diz assim: eu não sei. Bom, o fato de não saber se haverá aumento de impostos é a maior preocupação. Você parte de um pressuposto de que nós estamos aprovando uma reforma que é um passe livre para qualquer coisa. E aí, por que ressaltei aqui as premissas assentadas pelo relator? Porque ele já faz um indicativo ali de que está atento a todas essas nuances. Eu não quero desconhecer aqui, senador Amin, o papel relevante que exerceu a Câmara dos Deputados em inaugurar o debate desse tema e mandar para o Senado Federal a proposta de reforma tributária. Acho que foi um avanço. Embora tenhamos divergências com relação ao que veio de lá, mas é um avanço. Foi dado o primeiro passo. Cabe agora à Casa da Federação fazer o devido cotejo, a devida análise, ouvindo todos os segmentos, toda a cadeia, para a gente tentar aperfeiçoar. É nosso papel, enquanto Senado da República, salvar a reforma tributária. Salvar a proposta de reforma tributária. Agora, existem alguns pontos que nos preocupam mais, e eu queria sublinhar linhas gerais, aquilo que norteia a minha atuação nesse campo. Eu acho que, primeiro, a reforma tributária é necessária. É preciso que ela promova simplificação. Nós temos um emaranhado de normas hoje que torna pesado o nosso sistema. É preciso simplificar. Segundo, é preciso descentralizar. E, nesse aspecto, para mim, a reforma peca porque ela centraliza mais. O bolo, o produto da arrecadação, nesse modelo, ele vem de lá num modelo de centralização. E aí eu quero ouvir mais daqui para frente para saber se é possível, dentro dessa concepção, dentro desse desenho, dessa arquitetura que foi trabalhada lá, se é possível pensar a descentralização dentro dessa matriz de reforma. Até agora, o que eu tenho ouvido é que não, porque esse modelo ele não concebe a ideia da regionalização. Ele centraliza. E, para mim, o terceiro pilar fundamental: redução da carga. Simplificação, descentralização e redução de carga. É um desafio pequeno? Não, é um desafio grande para todos nós. E eu cumprimento Vossa Excelência por estar atento a esses aspectos. E aí eu queria pontuar aqui, em relação ao que o doutor Bernardo Api trouxe aqui, com relação ao conselhão. Eu tenho uma preocupação com relação a esse tema, tanto que tomei a iniciativa de pedir à consultoria do Senado que elaborasse a minha primeira emenda com relação à reforma tributária, foi sobre o conselho. Está pronta. E eu não startei ela para pegar apoiamento dos senadores ainda, porque eu queria ouvir um pouquinho aqui, se eu estou muito equivocado quanto a esse conselho. Primeiro, que acho que vai ser um ambiente de lobby dos mais pesados, o mais lobístico possível. Segundo, para mim, há uma afronta, uma violação ao princípio do Pacto Federativo.
A autonomia dos estados, dos entes federados, fica relativizada. Você tem um organismo aqui que passa a relativizar as garantias atinentes ao Pacto Federativo. Então, a minha ideia primeira é de tentar encontrar um modelo que não faça essa verticalização, que descentralize. A permanecer esse modelo, a sugestão que estou dando na emenda que apresento, queria que Vossas Excelências refletissem e, de repente, se tiver objeção ou opinião no sentido de aperfeiçoar, é que esse papel seja cumprido para que não haja a ofensa ao princípio federativo pela Casa da Federação Brasileira. E aí a emenda que apresento é a Comissão Federativa do Senado Federal. Nós temos os estados brasileiros e o Distrito Federal. Cada um tem aqui o mesmo número de representantes, 3 senadores. Os 3 senadores podem passar pela Comissão Federativa. Os 3 senadores, num sistema de rodízio. Você tem Secretaria do Tesouro Nacional, você tem PGFN, você tem os órgãos técnicos próprios para poder trabalhar esse tema, mas a comissão tem investidura própria, uma comissão do Senado Federal. Por que eu vou fazer um conselhão, atribuir poder a ele acima das garantias do Pacto Federativo e ainda garantir voto de qualidade para esse ou para aquele Estado? Se eu tenho um modelo pensado na Constituição Federal que representa os Estados, que representa a Federação Brasileira, Estados e Municípios.